bastante gripado, mas estou chegando hoje para mais um vídeo no canal do Sujeito Literário. Achei um tempinho para vir aqui para dividir com vocês os livros novos que estão chegando por aqui, tanto de editoras parceiras do canal, quanto livros que eu mesmo adquiri, inclusive algumas novidades. Mesmo para quem já acompanha há bastante tempo o canal, tem livros bastante diferentes daqueles que eu costumo falar aqui. Então fica aí e vem descobrir comigo quais são estas novas obras que estão chegando para a estante do Sujeito Literário. Pois é, pessoal, fui pego aí por um vírus, não sei exatamente o que acabou acontecendo, porque há aqui também, nesses períodos do ano, na minha cidade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma mudança de temperatura muito forte e eu sofro da chamada rinite. Na verdade, tudo aquilo que termina com it, né? Sinusite, rinite, bronquite, infelizmente pela umidade, o calor que existe muito forte nessa época do ano aqui, uma umidade também muito grande, acaba abatendo a população pelotense, o pessoal que vive aqui por estas terras. Então, não estou no meu 100%, comecei com uma dor de garganta muito forte, agora foi passando, estou um pouco congestionado aqui, enfim, com a voz falhando um pouco também, mas resolvi estar aqui com vocês, dividir os livros que estão chegando com vocês, mostrar cada um deles, porque vem chegando muita coisa, eu não quero deixar aglomerar, tenho feito isso, e acho que fica legal assim, acabo mostrando os livros, falando um pouco a respeito destas obras. Tem livro inclusive que eu já li, já fiz uma resenha em formato de texto, que em breve vai vir também em formato de vídeo. Então estou tocando este vídeo agora para que em breve possam entrar outras resenhas aí para vocês, que eu faço com todo carinho, com todo respeito, com toda atenção e dedicação para quem acompanha o canal. E é por isso que eu convido quem está chegando agora para se inscrever no canal, nos ajudar, para aquela força que a gente precisa sempre de chegar até mais pessoas, curtindo, comentando, compartilhando. Me digam como estão as leituras de vocês neste início de ano, neste mês de março especificamente. Eu estou com 2 leituras para concluir no mês de março, então muito em breve também vou fazer aquilo que faço, tenho feito no ano de 2025, trazer as minhas leituras do mês de março para dividir com vocês no canal. Vou falar de cada uma delas mais detalhadamente. Enfim, tem conteúdos para chegar até aí na casa de vocês, onde vocês assistem, né? Não sei onde vocês costumam assistir os vídeos, seja pelo celular, seja na televisão, no computador, enfim, eu espero que essa experiência seja realmente proveitosa, vocês possam aproveitar os vídeos que eu produzo para vocês aqui no Sujeito Literário. Então, esse pedido para vocês também se tornarem membros, caso possam fazer isso, para que a gente consiga manter esse compromisso de um vídeo por semana aqui na plataforma do YouTube, tá certo? Vou trazer para ti aqui já de início o primeiro livro que eu recebi na parceria com a editora Contexto, nova parceira do Sujeito Literário. Este livro aqui que nos ajuda a repensar a história é o livro As Primeiras Civilizações, um clássico do Jaime Pinsky, uma obra fundamental, acredito que para estudantes de história, antropologia, deve estar na literatura básica, obrigatória. Eu vou falar desse livro detalhadamente, muito em breve, então não vou me esticar aqui. Só dizer alguns detalhes que acho que justificam muito a leitura dessa obra. Acho que é quase inevitável que todos nós tenhamos um interesse por conhecer os primórdios da humanidade, aqueles aspectos do processo de evolução que nos fez chegar ao que chegamos nos dias de hoje. E que aí já entra uma discussão interessante, né, conceitual, de que se hoje somos tão civilizados assim, e se as antigas civilizações, e aqui ele trabalha com 3 civilizações, achei legal o recorte que ele fez, vou comentar também, se estas antigas civilizações elas poderiam ser consideradas pré-civilizadas, ou até mesmo os agrupamentos humanos dentro do processo evolutivo, vamos considerar no berço da humanidade, na África centro-oriental, quando o Homo erectus se dirige, né, no seu espírito aventureiro, que é uma outra questão que o autor coloca, né, o que teria motivado, mesmo com medo, o Homo erectus a se deslocar, a sair da onde estava, e estava bem ali onde estava, tinha recursos para que essa população lá pudesse se manter, mas faz esse processo de migração e acaba chegando na Europa, na Ásia, e a gente vai encontrar outras formas de vida, e isso tudo vai gerar com o tempo o processo de
desenvolvimento de utensílios domésticos, a própria divisão do trabalho, uma revolução agrícola, uma revolução também urbana dentro desse processo da divisão do trabalho, da economia, né, de conseguir guardar o excedente, e tudo isso vai formar as tais cidades, estados, as tais primeiras civilizações. O recorte aqui mesopotâmicos, temos também aqui os egípcios e os hebreus. Os hebreus me chamou a atenção, porque pensando em oriental e ocidental, nessa divisão que se faz por meio das diferentes experiências de civilizações, acho que caiu bem os hebreus, mas quando eu vi de antemão, assim, pensei, mesopotâmicos e egípcios, tudo certo, mas os hebreus não entendi muito bem porque que o autor havia escolhido, depois pude entender. A gente tem muitas ainda características e modos de comportamento, e formas de pensar o mundo e a própria relação com a fé, com a organização social e política da sociedade, em se tratando de nós, ocidentais, que vão remeter a experiências hebraicas. Então achei que complementou muito bem aqui, sim. E eu vou falar então para vocês mais para frente como que se dava essa divisão da organização social, tudo isso eu acho bem legal, porque o autor faz uma coisa que eu também gosto de fazer, então eu gosto de ler quando alguém faz isso, que eu acho que é extremamente elucidativo e didático, que é trazer experiências da contemporaneidade para pensar todo esse processo evolutivo e também de formação das primeiras cidades, estados, desses agrupamentos humanos, e as motivações pelas quais nós também nos relacionamos com outros considerados nossos iguais. Obra fundamental, obra interessantíssima, e a gente vai ter uma resenha então para falar mais dela logo em breve aqui no canal. Também chegou pela editora Contexto este outro livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf. Esse é um livro que eu tenho muito interesse em ler, fala sobre os desafios da leitura na nossa era. E sei que também pela editora Contexto saiu uma outra obra da autora que complementa, digamos assim, esta leitura aqui. Então, o que acontece aqui? Alguns questionamentos que a gente tem com base em pesquisas científicas, né, onde a autora vai nos mostrar a importância da leitura profunda na história da humanidade. Olha que interessante, eu estava lendo a respeito da história da humanidade, vou complementar aqui então essa leitura, e como ela está ameaçada. Mas nos dá esperança. É possível educar as crianças para que sejam duplamente letradas, tanto em livros impressos quanto em leitura digital. Dessa forma, elas poderão aproveitar o melhor dos dois universos. E aí tem os questionamentos. O que acontece no nosso cérebro quando lemos? Como a multiplicação de telas nas nossas vidas afeta a forma como lemos? E quais os perigos e oportunidades da leitura digital? Estas são questões analisadas pela neurocientista norte-americana Marianne Wolf, e que eu certamente vou ler e certamente vou destrinchar aqui com vocês em um vídeo aqui no canal do Sujeito Literário. Não posso dizer se será ainda em abril ou para maio, essa leitura está aí, foi para frente da minha lista de leituras, foi para frente ali, puxou a dianteira e muito em breve será lido também e resenhado. Da editora Companhia das Letras, que até março a gente mantém essa parceria, vinculada ainda no ano de 2024, estou ainda aguardando para ver como será o processo de seleção no ano de 2025, pode ser que eu continue na parceria com a Companhia das Letras, e pode ser que eu não continue. Mas então o que eu posso dizer é que da última leva, né, os últimos livros que chegaram da parceria de 2024 ainda, que foi prorrogada até esse mês de março, eu escolhi duas obras, uma de não ficção e uma de ficção, e vou comentar então contigo quais foram elas, que chegaram aqui também. Esta obra aqui do Moacir Scliar, A Mulher que Escreveu a Bíblia. Este é um livro que saiu numa edição da Companhia de Bolso, eu tenho ele aqui, e eu acabei não lendo nessa edição, achei essa edição nova bastante interessante, e eu confesso para vocês, em alguns casos eu tenho um certo preconceito com algumas edições de bolso, então eu queria muito ler esse livro, mas na edição que eu tinha aqui não estava chegando para mim naquela motivação que te faz dizer, bom, é agora, vou pegar, vou ler e passar à frente de outros livros. E aí, como já li Centauro no Jardim, tem resenha no canal, deixo o link para vocês na descrição, é um livro fantástico, pensei em ler também A Mulher que Escreveu a Bíblia. Já li outro livro também do Moacir Scliar, acho que de crônicas, agora não me lembro o nome da obra, é um autor que eu gosto muito da forma como ele escreve, e acho que essa aqui pode ser uma obra bastante interessante. Diz assim: uma mulher de nosso tempo, empregada de uma loja de louças,
submete-se a uma terapia de vidas passadas e conclui que numa encarnação anterior, há 3.000 anos, foi ela quem escreveu a primeira versão da Bíblia. Por meio de um relato em primeira pessoa, conhecemos a trajetória dessa personagem anônima, filha de um pastor de cabras do deserto, que vai a Jerusalém e torna-se uma das 700 esposas do rei Salomão, apesar de sua notável feiura. Por ser a única letrada do harém, o soberano a encarrega de escrever a história do povo judeu, ainda que para isso ela entre em conflito com os sisudos escribas oficiais da corte. Nesta sátira de costumes em que a linguagem erudita convive com a de baixo calão, Moacir Scliar oferece novas e irreverentes versões para a narrativa, ao mesmo tempo profana e apaixonada. Esse livro recebeu o prêmio Jabuti no ano de 2000 de melhor romance, então muito curioso também para fazer a leitura, deve ser uma das minhas leituras também que eu vou estar fazendo aí pelo mês de abril. E o outro livro que pedi foi este livro aqui, de Kate Lowe, O Medo e a Liberdade, Como a Segunda Guerra Mundial nos Transformou. É um baita de um livro, assim, um livro bastante extenso, vou dizer para vocês aqui quantas páginas tem, porque tem muita referência bibliográfica também aqui. Tirando as referências, as notas também, são 534 páginas, e aqui vai falar do impacto da Segunda Guerra Mundial em nações, cidades e famílias de todo o mundo. Temática que eu me interesso, quero me aprofundar cada vez mais, acho que todos nós temos interesse. Fala o seguinte: O Medo e a Liberdade, sequência do best-seller Continente Selvagem. Este não li, não conheço essa obra, mas digamos que esse aqui então seja uma continuidade desta primeira obra do autor. Vai analisar os efeitos decorrentes da Segunda Guerra Mundial e como eles redefiniram o mundo que emergiu das cinzas depois de 1950. Enquanto no primeiro livro, Kate Lowe oferece um retrato da Europa em todo o seu horror ao final do conflito, agora o historiador inglês mostra que a guerra não mudou apenas o mundo, ela também nos transformou de forma radical, gerando medos e traumas, mas revolucionando valores e nos inspirando inovações surpreendentes em todos os sentidos. Parece uma obra bem interessante, tenho que ver como organizar para colocar aí na minha lista de leituras, né? É da editora Zahar, mas é um livro certamente a ser lido também e a ser resenhado, e entra nessa perspectiva da não ficção, que este ano tem sido um divisor de águas para mim aqui no canal, né? Sempre trouxe resenhas de não ficção, mas estou tentando fazer neste ano uma jogada, digamos assim, vocês me ajudem, para que a gente possa ter, nem que seja meio a meio, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso, 50-50, quem sabe, resenhas de livros de não ficção e ficção aqui no canal. O próximo livro que eu vou te mostrar, eu até vou procurar um outro aqui que eu li neste mês, mas o próximo livro que eu vou te mostrar é um livro de um autor que eu acabo de ler, a sua segunda obra, e que eu gostei muito, não só do livro, mas gostei também dos extras, que fala da relação dele, da crítica muito forte deste autor, à Igreja Ortodoxa, católica, né, ortodoxa, lá no início do século XX, final do século XIX. Então, estou falando de Tolstói, e aqui este livro, Uma Confissão, que é da editora Mundo Cristão, um livro bem fininho, tá? Que tem a tradução e a apresentação do Rubens Figueiredo, e aqui vai se registrar a intensa crise de fé de Tolstói, quando em 1879, já tendo escrito duas das mais aclamadas obras da literatura universal, Guerra e Paz e Ana Karenina, ele se questiona sobre o sentido da vida e é confrontado com sentimentos suicidas. A narrativa de sua crise e a busca por respostas estão apresentadas de maneira autêntica e não menos comovente, em tradução aqui, como disse para vocês, do Rubens Figueiredo. Bom, tenho muita vontade de ler esse livro, porque, e é um livro fácil de encaixar aí nas leituras do mês, eu acabei de ler o livro Padre Sérgio, Tolstói. Também comentei este livro aqui lá no perfil do Instagram. Então vai voltar, com certeza, em formato de resenha. Essa obra eu vou comentar com vocês em detalhes aqui numa resenha em formato de vídeo, que se propõe a poder aprofundar um pouco mais várias questões. Grande leitura, uma das minhas melhores já nessa arrancada de 2025. E por que eu acabei adquirindo? Sempre esteve na minha lista, né? Mas agora, recentemente, esta outra obra. Porque aqui, em Padre Sérgio, Tolstói deixa bem claro a crítica dele à Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, né? Aquela questão dos sacramentos, dentre eles a questão do sacerdócio, do matrimônio, várias situações aqui em que o personagem vai se confrontando com as suas escolhas. Claro, eu não vou começar a falar a respeito deste personagem, Padre Sérgio, e
e das suas escolhas, até a chegada dele no monastério e tudo isso, porque senão eu já faria resenha para vocês aqui, não é o objetivo. O objetivo é trazer uma resenha detalhada. Quem quiser alguns pitacos assim a respeito de como foi a minha leitura, pode ir lá no perfil do Sujeito Literário no Instagram e vai observar por lá já algumas questões, mas vai voltar em formato de resenha. Só que aqui tem um extra, aliás tem 2 extras, né? Ou 3, são 3 textos no final da obra, porque é uma novela bem curtinha, tá? A novela em si acho que tem 80 páginas, mas no final aqui, gente, a gente tem, além de alguns textos complementares sobre a obra, a resposta à resolução de 20 e 22 de fevereiro de uma assembleia de pessoas ligadas à igreja que queriam tratar a respeito de assuntos que envolvem decisões eclesiais, né? Então, assim, ele vai esmiuçar aqui, detalhadamente, os porquês da crença dele em Deus, em Cristo. Ele era um anarco-cristão, Tolstói, mas da não crença, mais do que não crença, né, mas essa crítica ferrenha, né, a denúncia que ele fazia da instituição igreja católica ortodoxa na Rússia, ali no início do século XX. E isso dá um debate muito interessante para os dias de hoje, inclusive. Então, acho que aqui vai complementar bem, e em breve teremos mais para conversar a respeito destas obras no canal. Eu já tinha esse livro do Padre Sérgio, inclusive está na minha meta dos 12 para o ano de 2025, foi o primeiro da meta que eu li agora em março. Vamos ver como é que eu vou correr atrás dessa demanda das metas também. Não, na verdade eu não vou correr, né? Vocês me conhecem, eu vou ir aos pouquinhos, mas tem coisa legal para a gente conversar a respeito também destas 2 obras. Aqui tem mais alguns livros para te mostrar, que foram chegando por último, e vamos ver por onde que eu vou começar aqui. Acho que eu posso falar para vocês desse outro livro aqui, Fédon, ou da Alma, de Platão. Eu tenho montado uma mini biblioteca com livros de filosofia, assim, mais da antiguidade, e alguns contemporâneos que fazem uma passagem aí por vários clássicos, que já vem um marcador também junto. E achei interessante, é da Edipro, esse livro aqui, dar uma lida nesta obra aqui. Ambientado no cárcere de Atenas, Fédon mostra Sócrates e seus discípulos no último dia de existência do mestre, que, condenado à morte, tomará veneno antes do pôr do sol. Sob a perspectiva da imortalidade da alma e de sua transmigração, a leitura de Fédon, ao tratar da morte com a qual todos teremos que lidar algum dia, comove-nos e prende-nos a cada palavra. Sócrates na iminência de morrer, mas de maneira imperturbável e serena, ministra sua derradeira lição. Como morrer sem temor, sem horror, sem amargor, e, sobretudo, com esperança e dignidade. É uma obra clássica, eu tenho bastante interesse em ler e acho que vai complementando aqui, se encaixando também nessas leituras que eu possa fazer muito em breve. E ainda falando de livros de filosofia, eu adquiri esta outra obra aqui, A Mais Bela História da Filosofia, do Luc Ferry, que foi ministro de Educação da França em 2002, 2004, e é um cara que, além de ser então alguém envolvido com as questões da política, é também um professor universitário, e ele tem uma forma de escrita que é muito fácil, muito fácil assimilação, essas ideias que ele coloca aqui. Eu já li uma outra obra dele, só que foi bem antes de ter o canal, que foi Aprender a Viver, ou Aprendendo a Viver, não recordo exatamente o título, onde ele fala de forma bastante introdutória, e aquele livro assim foi bastante marcante, fiz várias anotações. Então vou ter um novo contato com o autor, porque tenho me interessado cada vez mais também por questões ligadas à filosofia. Sempre me interessei, na verdade, mas acho que me ajudaria a complementar leituras que tenho feito agora, e aí num próximo vídeo falando das leituras que eu estou fazendo, vocês vão entender um pouco mais do que eu quero dizer. E a Mais Bela História da Filosofia é um livro que vai partir dessa questão introdutória também. Vai nos questionar o que é a filosofia, o que podemos esperar dela e para que ela serve, entre aspas, né? De fato precisa ter alguma serventia. Como os grandes conceitos se sucederam. Como e por que Platão, Descartes, Kant, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Heidegger e alguns outros tiveram ideias que mudaram tudo. Luc Ferry conta a história do pensamento como um épico fabuloso da antiguidade até o presente. Isso me chamou a atenção, né? Ele compreender aspectos lá da antiguidade até chegar no presente.
com um olhar para o contexto atual e as respostas que a filosofia pode dar à desorientação contemporânea. É uma grande jornada aqui que nós podemos ter ao lado deste grande autor, que é um autor muito bem referenciado, inclusive por filósofos contemporâneos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa obra, vamos ver a gente pode encontrar aqui de interessante, de questões conceituais, para eu poder comentar com vocês, para quem se interessa também por essa temática da filosofia, e assim como eu, não é um estudioso da área, mas é um leigo, alguém que quer aprender, né, nesse processo de aprendizagem. Dando sequência, então, últimos livros aqui que eu tenho para mostrar para vocês que adquiri esta obra aqui, da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tenho ouvido comentários muito bons a respeito desse livro. Eu comprei ele em capa dura, porque estava na promoção na Amazon, na Semana do Consumidor. E esse livro diz assim: em 2013, Ana Cláudia Quintana Arantes deu uma palestra que rapidamente viralizou e hoje ultrapassa 3 milhões de visualizações. A última fala do vídeo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, entre aspas, se tornou o título deste livro, que desde seu lançamento, em 2016, vem conquistando e encantando um público cada vez maior. Nesta belíssima ode à vida e à humanidade, a autora aborda o tema da finitude por um ângulo surpreendente. O que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem tê-la aproveitado, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a refletir sobre nossa própria existência e oferecer às pessoas a oportunidade de viver bem até o dia da sua partida, até o término natural de sua jornada. Livro da editora Sextante, e que também lerei e farei comentários com toda certeza. Dando sequência ainda dentro dessa temática, eu acabei adquirindo o livro A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma pesquisadora também, bastante renomada. Ambos os livros são da editora Sextante, né? E do que se trata essa obra aqui? Primeiro falando que a Elizabeth Kubler-Ross foi uma médica à frente de seu tempo, responsável por mudar a forma como o mundo enxergava a morte, através de seus vários livros e muitos anos de trabalho dedicados a crianças, pacientes com AIDS, idosos com doenças terminais. Ela trouxe consolo e compreensão para milhões de pessoas que tentavam lidar com a própria morte ou com a de entes queridos. Neste emocionante relato, a médica conta a história de sua vida e aprofunda sua verdade final: a morte não existe. Escrita com franqueza e entusiasmo, a autobiografia de Elizabeth reconstitui o desenvolvimento intelectual e espiritual de um destino. As convicções que enfrentaram dogmas, preconceitos e críticas já estavam presentes na menina suíça quando a jovem se viu pela primeira vez diante das injustiças do mundo e jurou acabar com elas. Do seu trabalho na Polônia, devastada pela guerra, a sua forma pioneira de aconselhamento terapêutico aos doentes terminais, de seus lendários seminários na Universidade de Chicago sobre a morte e o morrer, e as suas surpreendentes conversas com os que reviveram depois da morte, cada experiência proporcionou a Elizabeth uma peça do grande quebra-cabeça. Em uma cultura que trata a morte como tabu, ela desafiou o senso comum ao debater e expor a etapa final da existência para que não tivéssemos mais medo dela. A Roda da Vida é uma aventura comovente e inspiradora, um legado à altura de uma vida extraordinária. Bom, é outro livro que me parece bem interessante, com uma temática que acho que é relevante da gente tratar aqui no canal. Já fizemos isso no livro do Dr. Drauzio Varela, Por um Fio, tem resenha no canal, deixo para vocês a resenha na descrição, acho que deu um importante debate assim, de ideias também. E essas outras duas obras vêm nessa carona complementar, como mais algumas, inclusive uma que estou lendo e outras tantas que vão acabar surgindo e aparecendo aqui no canal. Então, obra necessária, obra interessante, obra que eu acho que serve para todos nós que estamos dispostos realmente a entrar em contato com esse tipo de literatura, e eu estou. E eu gostaria de poder dividir também com vocês que acompanham aqui o canal. É como eu digo, a literatura, para mim, ela interessa nas suas mais variadas vertentes. Então, desde a não ficção, passando por questões que são livros de ficção, mas que sempre vão, os clássicos principalmente, né, retomar temáticas que se tornam contemporâneas, que são universais e que acabam voltando. A literatura, os quadrinhos também, que nos provocam a pensar diversos temas interessantes, tudo que puder ser dialogado através da leitura, da literatura, eu vou estar aqui aberto a receber
e a dividir com vocês. E vou aqui mostrar os 2 últimos livros para vocês. Vou começar com esse aqui, depois vou deixar um ali pro final que é bem diferente, acho eu, pelo menos. Talvez não seja tão diferente assim, porque aqui no canal acho que eu já abarquei bastante vertente literária, né? Vou mostrar esse aqui mais óbvio, né? O livro da literatura é da Globo Livros. Esse eu não ganhei na parceria, eu mesmo adquiri, fazia tempo que eu estava de olho, entrou na promoção, eu comprei. E só que tem uma questão aqui nesse livro, gente. Ele é um livro, não sei se vocês conseguem visualizar, ele é um livro pequeno, tá? Ele é um livro assim, ó, mais ou menos do mesmo tamanho destes livros convencionais. Claro, ele é um pouquinho mais largo, mas ele tem esta letrinha bastante miúda, né, gente? Assim, para ler, dependendo se já for um velho de 41 anos, que é o meu caso aqui, vai te exigir um pouco mais, assim, cansar um pouco mais a leitura. Cansa um pouco a vista mesmo, porque são textinhos miúdos. Eu quero estabelecer aqui em algum momento no canal, não é para agora, tá? Esse livro vai ficar guardadinho aqui, vou ler ele em algum momento. Ele está entrando num espaço da minha biblioteca onde já tenho outras obras que tratam de literatura, porque eu em algum momento no canal, se tudo der certo, pretendo vir falar também um pouco mais de forma teórica a respeito de literatura, das diferentes escolas literárias, a história da literatura. Isso é um projeto que eu tenho, não sei quando vou poder tirar da caixa aí, da gaveta, mas eu vou ir lendo de forma descompromissada. Posso trazer em formato de resenha? Até pode ser que em algum momento aconteça isso, até para apresentar a obra, mas ela vem a complementar outras obras que eu já tenho por aqui, que eu acabei reunindo, e fica como um projeto, é algo para mais para frente, quem sabe, então, eu poder, lendo este e outros livros, montar uma síntese minha de vídeos que possam estar falando sobre as diferentes escolas, os períodos, né, com que a literatura foi se desenvolvendo desde seus primórdios, um aspecto mais histórico, mas falar das diferentes escolas literárias, não só no Brasil, de modo geral, mas poder dar ênfase também para a literatura nacional. E aqui a gente tem a literatura dos seus mais variados aspectos, né? Então, aqui se diz que é escrito numa linguagem simples e é acessível e traz ilustrações divertidas, gráficos explicativos, que fazem dele uma ótima introdução à literatura. Aqui, no caso, aborda desde as epopeias antigas, como Ilíada e o Mahabharata, até obras contemporâneas de autores como Salman Rushdie e Margaret Atwood, passando pelos grandes nomes da língua portuguesa, como Fernando Pessoa e João Guimarães Rosa. Seja você um estudante de literatura ou um ávido amante dos livros, vai encontrar em O Livro da Literatura muita inspiração para ler ainda mais. Bem legal. Então vai entrando aqui na minha biblioteca. Eu até tenho que mostrar mais para vocês a minha biblioteca, né? Eu fiz a promessa de, em breve, retomar o tour na biblioteca, e não retomei por uma questão bastante objetiva. Para quem está aí até agora acompanhando o vídeo, se interessa, quer saber o porquê que eu ainda não retomei o tour da minha biblioteca. Eu não tive um apelo da parte de vocês, né? Não foi algo que se desenvolveu assim de modo a vocês me cobrarem aí o comentário. Olha, sempre que eu falo sobre isso, ninguém diz, não, gostaria muito que tu retomasse o tour e tal. Então, provavelmente eu vou retomar, porque eu não gosto de deixar as coisas inacabadas, né? Então, em algum momento, eu devo voltar a mostrar os livros aqui na minha estante. Tenho mostrado os que estão chegando, mas não tenho mostrado os antigos. E aí ficou ali um espaço entre aqueles que mostrei no primeiro tour que fiz pro canal, e aquele mostrei ali em torno de 800 livros, até o que eu tenho agora, que já passou dos 1000 livros, então tem bastante livro aí que talvez vocês não conheçam. Mas hoje o termômetro que eu tenho tirado, a febre, não fazendo aqui nenhum tipo de trocadilho com a minha situação de gripe, é que não tem sido uma demanda tão grande assim, e eu tenho deixado, e em alguma boa ou melhor oportunidade, volto então a mostrar os livros ali da biblioteca para vocês. Esse livro que vai encerrar então os livros novos na estante de hoje é um livro de um psicanalista, do Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. Eu me interesso muito pelo universo simbólico, gosto muito de psicanálise, não sou um estudioso da área, não faço curso de psicanálise, nada disso, não sou da área de psicologia. Sou alguém que entende a terapia como fundamental para todos nós seres humanos, é o processo terapêutico. É a ideia de um livro que eu estou lendo agora, assim, eu vou dar um spoiler aqui, não vou dizer que livro é, mas vocês
dificilmente vão saber que livro é esse. Se descobrirem eu falando o conceito que eu vou falar, escreva aí que para mim seria bastante curioso. Mas nós somos seres, conforme este livro que estou lendo neste momento, chamados seres biopsico, histórico, sociais e espirituais, digamos assim. Biopsico, histórico, o biopsico, social, espiritual, né? Mas tem essa conotação histórica, se não tem eu estou colocando mais esse aspecto aí. E o que explicaria a complexidade do ser humano não está em um único destes aspectos, e um não anula o outro. Tá, já falei bastante aí sobre a leitura que eu estou fazendo. Então, acho que, de alguma forma, estas obras acabam sendo muito interessantes, complementares. Elas abrem, assim, explodem as mentes, né? E esse é um livro bastante ilustrado também, um livro bem legal, O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Eu, na minha graduação, na graduação até que não, mais para o doutorado ali, em linguística, a gente acaba estudando um pouco da psicanálise através do Lacan, né? Sem aprofundar, obviamente, mas pensando na linguagem estruturada aí como um fenômeno que a gente precisa pensar no inconsciente, né? Para pensar na linguagem, no discurso. E isso foi algo que começou a me despertar cada vez mais, assim. A minha irmã estuda também bastante Freud, tem várias conversas com ela que eu acho legais. Então, acabei parando nesse livro aqui do Jung, da HarperCollins, e ele diz assim: quando alguma coisa escapa à nossa consciência, essa coisa não deixou de existir do mesmo modo que um automóvel que desaparece na esquina não se desfez no ar. Apenas o perdemos de vista. Assim como pudemos mais tarde ver novamente o carro, também reencontramos pensamentos temporariamente perdidos. Parte do inconsciente consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos, imagens e impressões provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido perdidos, continuam a influenciar nossas mentes conscientes. Um homem desatento ou distraído pode atravessar uma sala para buscar alguma coisa. Ele para, parecendo perplexo, esqueceu o que buscara. Suas mãos tateiam pelos objetos de uma mesa como se fosse um sonâmbulo. Não se lembrou de seu objeto inicial, mas ainda se deixa inconscientemente guiar por ele. Percebe então o que queria. Foi o seu inconsciente que o ajudou a lembrar. Temática bem legal, gente, temática bem interessante, tá? Então, diz que é uma obra fundamental da psicanálise, um dos livros de maior importância no progresso das ciências da psicologia analítica, nos seus revolucionários métodos atuais, e o primeiro e único trabalho em que Jung, o famoso psicólogo e filósofo suíço, explica ao leigo, no caso aqui eu, leigo, e acredito que muitos de vocês que estão assistindo também, aquilo que constitui sua maior contribuição ao conhecimento da mente humana, a sua teoria a respeito da importância dos simbolismos, sobretudo o simbolismo dos sonhos, que é algo que eu também acho muito pertinente e interessante e que está presente na literatura. Então, era isso, esses eram os livros que eu tinha para mostrar para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.